Boa noite, povo de Deus. Boa noite, amigos, irmãos. Boa noite, Shalom, né? Vamos ter nossa live hoje. Para ser sincero, eu não tinha muita vontade, assim, humanamente, de fazer uma live, de falar nada, né? Eu não sei, deve ser tudo aquilo que está acontecendo, deve ser toda essa pandemia, toda essa quarentena, esse tempo de provas, né? Um tempo de provas. Eu sei que muita gente, né, quizás se sente pior do que eu, pior, né? Mas eu não estou aqui para falar dos meus problemas, né? Eu não estou aqui para falar de como eu me sinto humanamente na minha alma, né? A palavra de Deus me manda que eu tenho que pregar, né? A tempo e fora de tempo, a palavra dele. Então estamos no tempo, né? De falar do Senhor, né? Ariane Repolho, Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, boa noite para você. Boa noite. Esta semana está indo voando, né? Mas eu quero desejar, né, que a bênção do Senhor venha a se derramar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, né? É o que nós temos, né? Nesse tempo, tudo que nós temos se chama Deus, né? Pai, Filho, Espírito Santo, a sua palavra, as suas promessas, né? É isso que nós temos, né? Pelo menos eu falando de mim e falando por mim, tudo que nós temos se chama Deus, né? Bem-vindo, Amilca, irmão Amilca Melo, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Tudo que nós temos, né, é o Senhor Jesus, né? É um tempo de provas, é um tempo onde muita gente está sendo provado, sendo testado, né? Muitos, né, de nós, né? Todos nós, ninguém está exento, né? De passar por essa prova, de passar por esse vale, de passar por esse tempo, né? De provas, né? De prova, porque é um tempo de prova. Ninguém pode dizer que é um tempo bonito, que é um tempo gostoso. Ninguém pode dizer isso, né? Ninguém, absolutamente. É um tempo de provas, é um tempo de tristeza, é um tempo onde muita gente tem perdido um parente, pelo menos um familiar, ou pelo menos alguém ficou infectado, alguém ficou ruim, alguém ficou mal, alguém ficou de urgência e graças a Deus, Deus tem sarado, curado, né, e liberto dessa maldição, dessa doença, né? Mas em outros lugares e outras famílias, muitos têm perdido, né, seres queridos, né? Muitas pessoas. E agora há pouco eu estava buscando aqui na Bíblia, né, uma palavra da parte de Deus que falasse sobre provações, né? Sobre provações, né? Eu sei que nesse tempo a gente precisa escutar, a gente quer, na verdade a gente quer escutar palavras bonitas, a gente quer escutar palavras que venham consolar ou aliciar o nosso eu, a nossa alma, né? É verdade que todo mundo nesse momento precisa ouvir palavras de consolo, precisa ouvir palavras, quer ouvir palavras que motivem, que deem ânimo, palavras que levantem o ânimo, palavras que tirem o estresse também, né? Que tirem da depressão, porque a palavra de Deus faz isso, sabe? A palavra de Deus tira toda a depressão, tira o estresse, porque se não fosse a palavra de Deus, né? Se a palavra de Deus não tem o poder para tirar a depressão, para tirar o desânimo, para tirar a tristeza, tudo isso, então Deus não é Deus, né? Mas Deus é o nosso Deus, né? Boa noite, a minha amiga, irmã Kelly Freitas, a paz do Senhor Jesus, né? Deus te abençoe em nome de Jesus. E bom, irmãos, mas a Bíblia nos fala que essa leve, essa leve tribulação, esse pequeno tempo de provação momentânea, né? Como a palavra mesmo declara, é momentâneo. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos, é isso que eu quero, né? Na verdade, por mim, eu nem queria que acontecesse nada desse coronavírus, nada de pandemia no mundo, porque
Este ano para mim, irmão, esse é um ano que eu tinha expectativa. Eu, falando de mim, como um homem, como um ser humano, falando, sendo honesto comigo mesmo, com vocês, com Deus, né? Eu tinha expectativa, falando, humanamente falando, né? Expectativa laboral, né? Porque em algumas lives atrás eu tinha falado que eu dei um pequeno testemunho de que eu sou missionário integral, né? Eu fui enviado para cá, para o Brasil, eu sou da Venezuela, né? E na Venezuela eu tinha minha profissão, eu era militar, e de lá Deus me tirou para vir para cá, deixar tudo, renunciar tudo, deixar tudo para trás e vir a obedecer a Deus aqui no Brasil de forma integral. Uma coisa que muita gente, que muitos crentes não entendem, não entra na sua cabeça finita e não querem parar para entender e não querem perguntar para o Espírito Santo de Deus se realmente isso é de Deus, né? Que o irmão César vive, né? Falando de mim, eu não estou falando de mais ninguém, falando de mim porque eu faço responsável por mim mesmo, pelo que eu falo de mim. Eu não estou aqui para falar de outras pessoas. Então eu falo de mim porque a pessoa que eu conheço, além de Deus, né, de forma íntima, se chama César Augusto Machado Figueira, né? Eu me conheço, eu penso que eu me conheço, pelo menos eu me conheço mais do que você a mim, né? Glória a Deus por isso. Então, eu era militar, né? Eu já tinha meu chamado missionário, já tinha feito a minha escola de treinamento e discipulado da Jocum. Em 2008 eu trabalhei, em 2009, escola de missões, escola de férias. E assim como assim como aqui o tempo, chega um tempo de aperto, um tempo de prova, um tempo de economicamente as coisas estão indo um pouco apertado. E aí uns amigos do meu bairro lá na Venezuela, eles queriam ir para a Marinha, né? Aí eu já tinha pagado meu serviço militar na aeronáutica, né? Eu sou o cabo primeiro da aeronáutica, né? Reservista. E eles estavam com medo, né? Ele não tinha coragem de ir sozinho, eles dois. Aí eu falei pra ele, como eu também estava passando pela prova, né? Dando glória a Deus, né? Aí eu falei pra ele, se vocês precisam de coragem para ir, então eu vou com vocês, tá bom? Então bora. Fomos nós três, né? Um ex-cunhado, um amigo e eu, né? Aí nós fomos para a Marinha. Fui em 2009 para a Marinha de novo, entrar. Só paguei 1 ano e 2 meses, né? E eu não queria saber muita coisa sobre missões pelo fato, né, daquilo que já estou falando, que já falei, que tenho falado, né? Eu não queria saber muito de missões integrais, porque eu tinha noção, pelo fato de ter escutado outras pessoas, outros missionários, né, de que é puxado, né, a vida missionária de forma integral é puxado, é triste muitas vezes. Eu sei que a vida missionária, irmão, é uma aventura. É uma experiência total, é uma aventura, é algo que quem tem um chamado, obedeça a Deus em nome de Jesus. Não faça como eu naquela vez, 2009, que eu estava fugindo do ministério, fugindo do meu chamado, ou querendo fazer do meu jeito, da minha forma. E não deu certo, não vai dar certo, né? Na verdade, nunca dará certo quando a gente tenta fugir do ministério, fugir do chamado, da nossa vocação celestial, né? Que Deus nos encarregou. E, bom, eu continuei na minha vida militar, né? Eu amo a vida militar, né? Amei ser militar, amei, porque eu me identifico com isso. Então, graças a Deus, né? Eu paguei o serviço militar na Venezuela, né? E eu falei, se eu tivesse 20 ou 10 anos a menos, não, 10 anos a menos, 15 anos a menos, acho que eu fosse para o serviço militar de novo, tentar fazer o curso de novo, né? Mas glória a Deus, né? Deus é fiel, irmão. Quando Deus tem um plano com a gente, quando Deus tem um plano com cada um de nós, assim a gente trabalhe, faça, se esforce para fazer do nosso jeito, nunca vai dar certo. Nunca a gente vai conseguir, porque não é isso que Deus quer, né?
E agora há pouco eu buscando aquela palavra sobre provação, né? Aí eu busquei aqui, achei Jeremias 45, acho que o Jeremias 45 é o capítulo mais curto do profeta Jeremias, né? E é uma palavra, foi essa palavra que Deus falou para mim lá em Caracas, lá no Distrito Federal, na Venezuela, quando eu estava entrando na minha escola de anti-guerrilha, né, para mim ser escolta do presidente daquele tempo, era o presidente Chávez, né? E eu estava amando e querendo, mas, né, Deus frustrou os meus planos. Deus, ele impediu, no caso, Deus impediu, Deus impediu o meu plano, o meu propósito, os meus propósitos, porque tinha propósito, tinha planos, e tinha coisas para me fazer, queria fazer coisas na minha vida pessoal, com a minha família, né? Ajudar a minha família, no caso, pessoalmente queria honrar e fazer sentir orgulhoso o meu pai, a minha mãe, né? Mas era isso que eu queria, né? Era o que o meu eu queria. E eu queria mesmo agradar o meu pai. Eu queria agradar. Qual é o filho que não quer agradar seu pai, né? Eu sabia que meu pai estava amando, né? Eu sou o segundo filho dele, né? E dos homens sou o mais velho, então ele estava orgulhoso, né? O pai queria ter um filho no exército, profissional, né? E eu queria também, porque era a minha vida, né? Era isso que eu sabia fazer, era isso que eu queria fazer. Era a minha vida, a minha subcultura, né? E Deus me deu essa palavra quando eu já estava totalmente decidido, né? Quando eu estava decidido já entrar naquele mundo de uma forma profissional e praticamente não de praticamente de por vida, porque eu tinha certeza que se eu entrasse nesse mundo da vida militar, eu ia viver aí para e depender disso e fazer missões do meu jeito, né? Da minha forma, segundo o meu querer. Assim como muitas vezes você quer fazer as coisas do seu jeito, do seu querer, e, e Deus não quer. Mas muitas vezes nós ficamos teimosos com Deus e não queremos ouvir Deus, não queremos escutar a voz de Deus, porque sabemos que Deus vai impedir, porque sabemos que a vontade de Deus é outra, porque sabemos que o que Deus vai falar é outra coisa, não é aquilo que eu quero, porque sabemos que Deus vai confrontar os nossos propósitos. E quando os nossos propósitos são confrontados por Deus, a gente fica sem defesa, né? A gente fica contra a parede, porque é o Deus que está falando, é o Senhor que está falando, né? É a voz do Senhor, é a voz do Espírito Santo, é aquele que te chamou, é aquele que você conhece. Então, é aquele que é a ovelha de Deus e conhece a voz do seu pastor. Então, eu sei quando é Deus que está falando, eu conheço a voz do meu Senhor. Então, quando Deus trouxe essa palavra, meu irmão, essa palavra foi que acabou tudo comigo, que acabou tudo de mim. Eu até eu reconheço, confesso que eu fiquei até um pouco magoado com Deus, fiquei um pouco triste com o Senhor, né? Porque, poxa, qual é o homem, humanamente falando, que não quer ter sucesso na vida, naquilo que ama, naquilo que quer, né? Naquilo que tinha se preparado, que tem se preparado. E no meu caso, a minha vida era a vida militar, era isso que eu amava, e eu amo, né? Agora eu sou um soldado, mas sou um soldado do reino de Deus, né? Me considero um dos comandantes, né, do exército para o Senhor, para a glória dele, né? Em nome de Jesus. E eu quero ler essa palavra, irmãos. Eu quero compartilhar aqui em duas versões. Aqui na versão da Bíblia Católica, né? Uma versão que eu gosto. Mas a minha versão está aqui na Bíblia King James. Primeiro eu vou ler na minha Bíblia King James, amém? Em nome de Jesus. Jeremias capítulo 45, versículo 4, versículo 5. São 5 versículos, mas eu vou ler os últimos 2 versículos, amém? Diz assim, em nome de Jesus: desta forma, tu lhe dirás, ó Senhor, o Senhor disse assim: eis que aquilo que eu construí, eu irei destruir, e aquilo que plantei, irei desarraigar, até mesmo toda esta terra. E tu buscas grandes coisas para ti, não as busques, pois eis que eu trarei o mal sobre toda a carne, disse o Senhor. Porém, tua vida
eu darei a ti por um despojo em todos os lugares para onde tu fores. Glória a Deus, né? Agora eu vou ler na versão católica. Assim você dirá a Baruque, assim diz Javé: estou derrubando o que eu mesmo construí, estou arrancando o que eu mesmo plantei, e isso em todo o país. E você está preocupado com grandezas? Não as procure, pois eu já estou fazendo chegar uma desgraça para todo mundo. Oráculo de Javé. Quanto a você, porém, eu lhe darei a vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Glória a Deus. Amém, irmãos, né? Essa é a palavra de Deus, Jeremias 45, versículo 4, versículo 5. Irmão, essa palavra chegou assim de cara com tudo isso que está acontecendo, sabe? É como, para mim, é o Senhor falando comigo e me lembrando a palavra que Ele falou comigo em 2009, no ano 2009, né? Lá em Caracas, né? Quando eu, tendo mesmo o meu chamado, sabendo e conhecendo o meu propósito, tendo já sido treinado na escola missionária, né, na Jocum, tendo já experiências com Deus, tendo já experiência missionária, porque já tinha trabalhado quase 3 meses lá em Santa Helena com os índios, trabalhei com os Macuxi lá em Roraima, e trabalhei também com os Pemones, os Pemones lá na Venezuela. E foram experiências maravilhosas e abençoadas e tocantes para mim. Mas, né, sempre as provações, irmãos, as provações nos levam muitas vezes, as provações também nos levam a ser tentados. As provações nos levam a ser tentados, porque foi uma provação que me levou a mim ser tentado. Tentado aqui pelo fato de que eu estava em escassez, eu já um homem praticamente independente da minha mãe, do meu pai, não dependia deles, sempre trabalhei sozinho, né? No caso, sempre trabalhei, desde os 14 anos estou trabalhando, né? Graças a Deus, aprendi a ser dependente cedo. Então, naquele tempo, depois de ter feito minha escola, 2009 ficou tudo apertado, 2009. Aí eu voltei para minha cidade, o negócio apertou, meu Deus, eu precisava de dinheiro para me locomover, porque infelizmente o dinheiro, né, é necessário. O dinheiro não é uma maldição, né? A Bíblia diz que a raiz de todos os males, né, é o amor ao dinheiro, né? É o amor. Quando você ama muito o dinheiro, quando você ama de forma excessiva o dinheiro, né? Aí você tem um coração usureiro, um coração, né, que se atrai, né, pelo dinheiro. Então, Deus permitiu naquele tempo uma provação, né? O negócio apertou, eu sendo homem, né, jovem, né? Aí eu não aguentei, né? Meus amigos, o que eu precisava somente era a cerejinha do bolo, né? Os meus amigos do bairro, meus colegas estavam precisando de coragem, né, para ir para o quartel. Aí eu dei coragem para eles e ao mesmo tempo eu fui com eles, né? Aí eu deixei para trás, né? Assim, porque assim, graças a Deus, eu acredito que o que Deus viu e usa em mim é essa parte, essa determinação. Quando eu decido algo para fazer, eu faço mesmo, entendeu? E eu e meus amigos estavam precisando de coragem. Eu estava no momento certo naquele tempo, no tempo da aprovação, todo mundo aí precisando, então bora para a marinha. Aí me tornei marinheiro, né? E eu falava assim, não, eu vou me formar, eu vou fazer meus 3 anos, eu vou para fazer minha escola de sargento. Aí depois aí conheci um amigo, me estava conseguindo uma vaga, né? Me estava me ajudando para me alavancar, para mim fazer uma escola de anti-guerrilha, né? Uma escola de 1 mês da aeronáutica. Eu tinha que sair, eu saí, né, da marinha para entrar na aeronáutica de novo. Voltei para a aeronáutica para fazer meu curso, e aí foi que Deus entrou na história de novo, né? Como é Deus, né? Muitas vezes Deus nos deixa caminhar, andar, rolar, até chegar de cara com a gente, né, e falar conosco. No momento que a gente
menos quero que Deus fale. Porque tem um momento que tudo está indo certo, tudo está indo tão bem, tudo está indo tudo bacana, tudo legal, que a gente não quer ouvir Deus interrompendo nossos planos. A gente não quer. E pelo menos eu não tinha manifestado isso, mas eu tenho certeza que no meu coração, eu tenho certeza e convicção, né, que eu queria continuar em frente com a minha vida. Com a minha vida, com meus planos, né, com meus projetos, com a minha profissão, né, levar orgulho para minha família, né, e fazer missões, porque eu já tinha pensado em missões mesmo. Tinha pensado em fazer missões do meu jeito, né? Cada ano que me deram as minhas férias, eu ia fazer missões, né? Qualquer lugar do mundo, ia ter dinheiro, ia ter condições, né? Aí ficava mais fácil, né, fazer missões dessa forma. Só que Deus entrou na história de novo para me lembrar, né? Para me lembrar que não era isso que Ele queria para a minha vida, né? Ele falou essas palavras aqui, né? E tu buscas grandes coisas para ti, não as busque, não as procure. Certamente, só que Deus falou uma palavra mais forte para mim. Certamente, o dia que tu busques as grandes coisas, certamente você morrerá. Então eu entendi que Deus estava falando comigo que a minha vida ia ser ceifada da terra se eu continuava nessa vida, vamos falar assim, de desobediência, né? Porque querendo ou não, era uma vida de desobediência. Porque eu queria viver os meus planos. Eu queria fazer missões não do jeito de Deus. Eu não queria, de jeito nenhum, não queria ser missionário, não queria estar numa nação estrangeira integralmente, né? E muito numa nação aqui onde as pessoas, né, sobrevivem através da conquista da sua profissão, né? Da competência entre eles pela sua superação. E Deus me trouxe para cá, para o Brasil, né, para depender dele, para viver dele, para viver a vida que ele queria para mim. Ou seja, irmãos, até parece uma piada, parece uma loucura, sabe? Humanamente, a gente tem que ser sincero. Eu não vou dizer, uau, e Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo, sim. Deus falou, e eu entendi que foi Deus, soube, tinha e tenho convicção 100% de que foi Deus que falou. E eu falei para Deus, de um dia para outro, quando Deus falou para mim, naquela madrugada lá, eu estava hospedado na base da Jocum, Jovens com uma Missão em Caracas, e lá Deus falou comigo, Deus tronchou, Deus impediu que eu vivesse a minha vida, para que a vida dele venha a ser vivida através da minha vida. Irmão, você que me conhece aqui no Brasil, você que tem tido experiências comigo aqui no Brasil, né? Você que tem aberto a sua igreja aqui no Brasil para mim, ou a sua casa, você que me conhece pelas diferentes redes sociais, né? Ou somente de ouvir falar, ou aqueles que me conhecem pessoalmente, intimamente, né? Quizá você não se imagina, porque cada um de nós temos uma história. Se eu estou aqui nessa nação, se eu estou aqui nesse país, no seu país, aqui no Brasil, não é porque eu queria, né? O que eu queria, Deus impediu, né? O que eu queria, Deus impediu. A única coisa que eu queria era fazer missões, só que era do meu jeito, naquele tempo. Eu sabia, no fundo do meu coração, eu queria fazer missões do jeito de Deus. Só que o jeito de Deus é duro, sabe? Levar a cruz, irmão, pergunte para Jesus. Levar a cruz é difícil, porque a cruz pesa, a cruz machuca, a cruz dói. Você vai cair muitas vezes e a cruz vai te cair em cima de ti e vai te machucar, e você tem que levantar ainda com a cruz em cima e tem que continuar até o final com a tua cruz, com o teu chamado. Então nós temos que carregar a nossa cruz. Jesus mesmo nos fala, né, que quem quiser seguir ele, né, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, né, e então siga-me, então seja meu discípulo. Então, mas o fato de tomar a cruz, né, a realidade de nós obedecermos,
em si, decidir tomar a nossa cruz, não é fácil. E não é gostoso. Agora eu posso dizer, eu tenho vivido experiências gostosas, experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus aqui na tua nação, aqui no Brasil, aqui no meu caminho, na obediência de Deus, obedecendo ao Senhor, né? E aqui estou. Eu acredito que a gente tem que viver de prova em prova, né, para entender muitas coisas, porque as provas te levam muitas vezes à tentação, a querer fazer o que tu quer, a querer fazer a tua vontade, a querer fazer aquilo que está em contra do chamado de Deus. E eu me vi tentado um tempo, no ano 2012, eu fiz um propósito de oração e de jejum aqui na minha casa. E eu estava orando a Deus, 21 dias orando a Deus para que Deus me dera permissão ou licença para me trabalhar, que eu estava tentando trabalhar na Petrobras, né? O cunhado estava tentando me ajudar, né? E eu queria, irmão, porque quem é que não queria trabalhar numa petroleira? Quem é que não queria trabalhar na Petrobras aqui no Brasil, sabe? Eu sei que iam pagar bem e tudo, né? Mas, novamente, Deus entrou na história. Deus entrou no meu jejum, já que eu estava mais sensível à voz de Deus, né? Estava buscando Ele, o jejum era para buscar a voz de Deus. Bem-vindo, Dudu, Deus te abençoe, Carlos, Eduardo, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, Deus entrou de novo na história, na minha história, para impedir os meus planos, para impedir os meus propósitos, para impedir o meu querer, né? Aquilo que eu queria novamente. E irmãos, aquilo que eu queria estava errado. Primeiro, quando eu queria ser um grande militar, um escolta do presidente, poxa, não estava errado, humanamente não estava errado, era a minha vontade. Tem outros que Deus tem permitido. Quando eu queria trabalhar na Petrobras, estava errado? Não, irmão. Mas quando Deus entra na história, é outra coisa. Eu não estava orando para que Deus me impeça. Eu não estava orando para que Deus diga, não vai, César, obedece. Não é isso que eu queria para ti, porque foi isso que Deus falou para mim, né? Se você continua buscando para ti grandes coisas, você certamente morrerá. Foi isso que Deus falou. Foi essas palavras aqui em Jeremias, né? Foram essas palavras. E Deus hoje, agora, eu estava buscando uma palavra sobre provação, Deus me levou de novo. Eu não busquei essa palavra de propósito. Então eu entendo que Deus entrou de novo na minha história. Agora vou dizer, estou um pouquinho mais entendido. Como que Deus está me lembrando de novo. Na segunda vez, quando eu queria entrar na Petrobras, que eu ia trabalhar, que o cunhado queria me ajudar, eu não pedi para Deus falar comigo. E Deus falou comigo. Deus falou, César, tu lembra aquela vez? Que você está fazendo de novo, buscando as coisas. Eu sou suficiente para ti. Eu sou a tua herança. Eu não sou para ti tudo. Olha, Deus falando para mim é isso. Claro que Deus é tudo, irmãos. Eu falo isso com todo temor e tremor diante de Deus. Eu falo para Deus, Senhor, o Senhor é tudo. Claro que Ele é tudo. Mas eu estou aqui na terra. Está me entendendo? Eu estou aqui na terra. Eu sou um ser humano também. Vocês acham que Deus não entende isso? Vocês acham que Deus não me entende, que Deus não te entende? Deus se entende. Quizás somos nós que não entendemos a Deus, ou que não queremos entender e que não paramos para entender o coração de Deus, ou para pedir ao Espírito Santo que nos revele o que Deus quer para nós. Irmão, sabem? Kelly, Carlos, né? Vamos ver quem mais. Ariane Repolho. Sabem, irmãos? Tem pessoas aqui no Brasil, eu falo. Na Venezuela também, mas como eu moro aqui no Brasil, eu vou falar aqui das pessoas daqui do Brasil, né? Tem pessoas aqui, crentes e pessoas que não são crentes já, que tem se incomodado, né? Tem se incomodado com o estilo de vida que eu vivo. Tem pessoas que me chamaram já de gigolô, tem pessoas que me chamaram já de um sem vergonha,
daqueles que estão somente pedindo, ou pedinte. São uma das coisas que nós, missionários, muitas vezes vamos sofrer. Porque para as pessoas, para muitos líderes, para muitos cristãos, para muitos crentes, para muitos dos nossos irmãos em Cristo, eles não vão entender. Eles não vão entender e não aceitam essa vida missionária de forma integral. Não aceitam que um crente renuncie tudo para seguir ao Senhor, mas eles te dizem: eu não acredito que Deus, né, venha te deixar renunciar tudo, porque Deus é tudo. Não existe isso de um crente, né, está passando necessidade. É isso que a igreja de agora ensina. É isso que muita gente está ensinando e mal ensinando. Uma igreja mesquina, uma igreja que não é generosa, uma igreja que não abençoa, uma igreja que é egoísta, uma igreja que não entende os planos de Deus e que não quer entender e que não quer se encaixar nesse chamado, no caso missionário, né? Irmãos, eu vou contar uma história, sabe? Se você conhece a história de Jesus Cristo, de Jesus aqui na terra, né? O Jesus humano, ele era carpinteiro, ele foi carpinteiro, né? O Jesus humano, ele foi carpinteiro, sabe? Mas chegou um tempo onde ele teve que deixar para trás. Quando ele fez 30 anos, que é um ano muito especial para muitas pessoas, né? Lá nos judeus, Israel, para os hebreus é um ano muito especial, porque é a idade que eles podem começar o ministério de forma séria. E Jesus, aos 30 anos, ele teve que deixar tudo para trás. Ele deixou tudo. Ele não tinha uma Bolsa Família, ele não tinha um salário, ele não tinha um auxílio emergencial, né? Ele não tinha mantenedores que ofertassem um salário cada mês. Jesus não tinha nada. Era tanto assim, irmão, que as pessoas que queriam seguir Jesus, os discípulos que queriam seguir Jesus, pelo fato de que Jesus, né, eles viram muitas vezes Jesus fazendo milagres e dando pães e peixe, né, milagrosamente, sobrenaturalmente, né? Jesus falava para essas pessoas que somente estavam seguindo ele por interesse. Por quê? Assim como essas pessoas, existem muitos crentes, existem muitas pessoas dentro das igrejas, irmãos, existem muitos cristãos, muitos pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, irmãos, existem muitos crentes que somente seguem Jesus por interesse. Assim como aquelas pessoas que não tinham compromisso, que somente veem que Deus faz milagre, que somente veem que Deus prospera, né? E eles seguiam Jesus porque Jesus fazia milagres, porque Jesus prosperava o pão e prosperava o peixe. Então eles pensavam: não, Jesus não vai me deixar passar fome, então eu vou seguir Jesus. E Jesus falava para essas pessoas, né? E Jesus falou: se alguém quer me seguir e ver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então seja meu discípulo. E também ele falou para essas pessoas, né? Eu não tenho nada para te oferecer. O Filho do Homem, né? Ele não tem nenhuma pedra para encostar a sua cabeça. Então se você está esperando milhões de Jesus, se você está esperando um carro, uma casa de Jesus para seguir ele de forma genuína, então, meu irmão, não siga Jesus, porque Jesus não te está oferecendo isso. Jesus a mim não me ofereceu uma casa. Jesus não me disse a mim: César, quando tu me sigas, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou fazer cada mês, vou fazer um milagre, né, um milagre na tua conta bancária. Jesus nunca falou isso para mim. E ele nem vai falar, e eu nem oro isso, sabe? Porque não é isso o reino de Deus. Não é isso que pelo qual eu fui ensinado. Eu não fui ensinado para barganhar com Deus. Eu não fui ensinado para ser um mercenário. Eu não fui ensinado para ser um crente ou um discípulo interesseiro, que só busca Deus por interesse, que é somente discípulo quando Deus está dando alguma coisa, quando Jesus está provendo pão e peixe, quando Deus está fazendo um milagre, aí se são crentes, aí se tem fé, aí se são fiéis. Mas quando Deus tira tudo, quando Deus te manda a renunciar, a deixar tudo aquilo, você é capaz de ser um crente aí? Você é capaz de se negar a você mesmo, de tomar a cruz e de seguir ao Senhor Jesus?
Eu não estou dizendo que a igreja de Jesus tem que ser pobre. Eu não estou dizendo nada disso. Não tem nada a ver com o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino não fala de pobreza. Porque não tem lógica. Bem-vinda, irmã Carmen Jimenez. Não tem lógica o evangelho ou o reino de Deus, né, ser um reino de pobres, porque Deus é tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que sara, aquele que cura, né? Ele é paz, né? Ele é provisão. Ele todo provê. Ele é Jeová Jireh. Amém? Mas Deus vai prover, Deus vai abençoar, prosperar segundo a sua vontade. Não é segundo a sua vontade. Não é como você quer. Assim você se mata jejuando por um carro, assim você se mata jejuando por uma casa, assim você se mata jejuando para ter sucesso no seu trabalho e ter um grande salário. Deus não vai fazer nada, porque não é isso que Deus ensina. O Filho do Homem não veio para satisfazer os teus desejos almáticos da tua carne. Jesus não veio para satisfazer a tua vontade, não. Ele veio para satisfazer a vontade daquele que enviou ele. Jesus veio para satisfazer a vontade daquele que chamou ele, do Pai. Amém? E mesmo assim, hoje, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, ele continua a mesma essência, ele não muda. Ele continua chamando, né, aos seus discípulos. Ele continua multiplicando pão e peixe, ele continua fazendo milagres, ele continua, mas do seu jeito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os seus planos, segundo os seus propósitos, segundo os seus projetos, segundo os seus sonhos, segundo os seus pensamentos. É assim que Deus trabalha. Deus está fazendo conforme o seu coração, não segundo o teu coração, porque o teu coração é enganoso e mentiroso. Então, como Deus vai satisfazer a vontade de um coração mentiroso e enganoso? Como Deus vai satisfazer a vontade de um coração que é usureiro, que é avarento? Bem-vinda, Adriana Simas Fontenelle. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Então, como Deus vai satisfazer a vontade de um coração mentiroso, de um coração enganoso, de um coração corrupto, de um coração avarento, de um coração que somente ama o dinheiro, de um coração que somente busca a Deus por interesse, de um coração que somente busca Jesus para que Jesus faça um milagre, para que Jesus prospere. E depois, o que você vai fazer? Será que realmente a igreja de hoje está seguindo Jesus de verdade? Essa é uma pergunta, é uma questão que a gente tem. Porque esse tipo de discípulos que estavam e que estão dentro da multidão existem. Esse tipo de discípulos existem, que não querem seguir Jesus de verdade. Assim como os apóstolos, quando Jesus chamou eles estavam fazendo alguma coisa. Se você lê a Bíblia, você presta muita atenção como Jesus fez. O que Deus fez quando Jesus chamou Mateus? Mateus estava trabalhando para o governo. Com certeza Mateus, acredito que de todos eles, ele era que estava melhor de vida. Ele era que tinha uma vida melhor economicamente falando. Quizás tinha uma boa casa, ele trabalhava com o governo. Trabalhava para Roma. Trabalhava para o império. Ele vivia bem. Mas Jesus entrou na história dele, assim como entrou na minha vida. Jesus entrou na história de Mateus e chamou. E somente falou aquela palavra: segue-me. Essa palavra que muitas vezes, né, a gente não entende, não discerne o poder e o peso que significa para mim, para aqueles que são chamados, para os discípulos. Segue-me, porque a gente sabe quem é que está falando. O nosso espírito, o nosso coração sabe quando é Jesus, quando é Deus que está falando. Segue-me. E Mateus imediatamente deixou tudo. Ele deixou tudo. Ele não fez uma carta de demissão, não. Ele deixou na hora tudo para trás. Quando Jesus chamou os pescadores, irmãos, eles eram pescadores, eles não eram pobres.
existe uma grande diferença, né? Eles eram pescadores, mas eles não eram pobres. Eles estavam fazendo alguma coisa. Eles tinham... Me lembro que Pedro e o irmão eles tinham vários barcos. E todos estavam trabalhando e todos tinham trabalhadores, né, ao seu cargo. Porque eles eram os donos. Pedro era o dono de todos esses barcos, junto com seu pai e seu irmão. Então eles tinham trabalhadores junto com eles. Tinham outros pescadores, né? Que recebiam um salário quizás deles também. Mas Deus, Jesus entrou na história deles. Jesus entrou na história dos pescadores também. E chamou: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vos farei pescadores de homens. Só que hoje, os profetas de hoje, os apóstolos de hoje, que não são aqueles apóstolos, que não têm aquela identidade apostólica dos primeiros apóstolos. Os apóstolos de hoje estão ensinando todo o que Jesus não ensinou. Eles estão atraindo por tudo aquilo que Jesus não ensinou, nem mandou ensinar. Esses apóstolos modernos estão ensinando: busca que faça propósito por um carro, por uma casa nova. Você vê, você não é louco e eu também não sou louco, eu não estou inventando. Esses profetas modernos de hoje, o que te ensina? A igreja de Deus, o reino de Deus é um reino onde não pode haver pobreza. É verdade, eu concordo com isso. Mas Jesus não me mandou a mim a pedir e orar por uma casa, um carro, por um milagre na minha conta bancária. Jesus mandou assim: eu vos farei, aos apóstolos, pescadores de homens. É isso. É nessa área que os apóstolos de hoje têm que se tornar pescadores de homens, de verdade. E que venham discipular a essa geração a ser humilde, a ser generosa, né? Os pescadores eram pessoas que tinham uma condição, uma boa condição financeira, tinham posses humanas, materiais, tinham vários barcos, pessoas ao seu cargo que trabalhavam para eles, né? Tinham uma reputação. Mas eles decidiram deixar tudo quando Jesus entrou na história deles. Segue-me, segue-me, segue-me. Irmãos, esse segue-me pesa muito. E muitas vezes nós nos vemos lutando e relutando contra o segue-me de Jesus. Por quê? Porque queremos viver do nosso jeito. Queremos viver os nossos planos dentro do Evangelho. Queremos transformar o chamado de Deus em nosso chamado, com o nosso modelo, com o nosso formato, segundo os nossos padrões, como nós queremos. Irmãos, tem irmãos que têm falado para mim, irmãos da igreja, têm falado para mim: César, mas eu não concordo em que você passe necessidade, eu não concordo quando você disse que Deus te chamou para ser integral, irmão. Eu falo assim: humanamente eu também não concordo. Mas todas as vezes que eu não concordei com Deus, Deus entrou na história para mim concordar com Ele, para mim entrar, aleluia, a concordar com Ele, para mim entrar no alinhamento com Ele, concordar com a sua vontade, não com a minha vontade. Irmão, Deus nunca vai concordar com a tua vontade. Você tem que concordar com a vontade de Deus. Jesus nunca vai concordar com a vontade tua. Ele pode até respeitar a tua vontade, mas Ele não vai concordar. Você, eu, todos nós, a igreja, os discípulos de verdade, somos nós que temos que concordar com a vontade de Deus, obedecer essa vontade, né? Eu estou falando de mim mesmo e pelo que eu tenho vivido e que estou vivendo. Irmãos, estamos num tempo de provação mundial, mas falando da igreja, falando agora mais singularmente, falando de mim, a gente vive de processo em processo. A gente vive de provação em provação. Muitas vezes a gente quer abandonar e deixar tudo.
Muitas vezes a gente vai se sentir insatisfeito humanamente falando. Eu não estou falando mentira. Eu não estou querendo ser um super espiritual. Por isso que eu estou falando da forma correta. Para que venham cair muitos tabus da nossa cabeça. Muitas fortalezas egoístas da nossa alma. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, e nós o que vamos fazer? E a nós que nos toca, se nós deixamos tudo pela tua causa, pela causa do Evangelho, pela causa de seguir a tua, de seguir aleluia, de seguir o teu nome. Nós abandonamos pais, nós abandonamos casa, abandonamos tudo. E Jesus louvou, Jesus aplaudiu, glória a Deus. Você vai ter a sua recompensa 100 vezes mais. Tanto aqui na terra como lá na eternidade. Glória a Deus. Então, se Deus falou isso para os seus discípulos, se Jesus falou isso para os seus discípulos, Jesus é um Deus de pobreza? Não. Só que não é como nós queremos, irmãos. Deus não me chamou para mim ser um milionário, quizás. Falando daqueles que têm um chamado para ser próspero. Se Deus te dá essa graça, que todo é pela graça dele, se Deus te dá essa graça de tu fazer finanças, ou de saber fazer finanças, de tu saber trabalhar e ganhar o teu sustento e ser próspero, e ter uma boa posição econômica, se Deus te deu essa graça, irmão, eu acho que não é para Deus comprazer a tua vaidade. Tenho certeza disso. Não é para Deus enaltecer o teu eu. Não é para que você se envaideça. Não é para que você pense, não, porque não, irmão. Ou quizás não é, e quizás, escuta bem, quizás não foi nem Deus que te prosperou, quizás foi o teu próprio braço, a tua própria força, a tua profissão. Mas se Deus te chamar, como chamou o Mateus, como chamou os pescadores, se Deus te chamar e te disse hoje, Adriana, segue-me. Kelly, segue-me. Carlos Eduardo, segue-me. E você está trabalhando. Você tem uma profissão. Você estudou, você se preparou para aquilo que está fazendo. O que você faria? Aí chega o espírito humano de agora. E eu vou falar com toda a propriedade agora, e com todo temor e com todo respeito pela igreja evangélica. O espírito humano, irmãos, o espírito humano é um dos espíritos que está tomando conta de muita gente, que impede que muita gente sirva a Deus como Deus quer. Porque o espírito humano é que traz a ração do homem à tona. Não, mas eu tenho que me preparar primeiro, porque Deus me chamou e tal. E aí? Glória a Deus, né? Se Deus te chamou para te preparar, para estudar, amém. Mas se Deus te chamou e te chama, quizás, a obedecer Ele, e está passando nesse momento, está intervindo na tua história, está entrando na tua história para te dizer e falar para ti no teu espírito, no teu ouvido espiritual, no teu coração, e falar para ti hoje: Adriana, segue-me. Kelly, segue-me. Carlos Eduardo, segue-me. Márcia, segue-me. Carmen Jiménez, segue-me. O que vocês fariam? Vocês ficariam razoando aí, perguntando na sua mente, na sua cabeça: não, eu tenho que trabalhar primeiro, tenho que criar um capital, tenho que reunir dinheiro na minha conta primeiro, para depois seguir Jesus? Irmãos, eu acredito que não é assim que Jesus trabalha. É por isso que Jesus, uma das coisas não é impossível, uma das coisas mais difíceis que existem hoje, e sempre existiu, mas hoje neste mundo, mais ainda, neste mundo moderno, mais ainda, o que é mais difícil agora é renunciar a si mesmo, a seu próprio espírito humano. Quando Jesus falou, negue-se a si mesmo, está falando do seu próprio espírito. Nega a ti mesmo, ao teu eu, o teu espírito humano.
a tua razão, os teus pensamentos, a tua capacidade de pensar muito, a tua inteligência humana, a tua sabedoria humana. Renuncia a si mesmo. É isso que significa. Você parou para pensar? Você parou para ir a fundo nessa declaração do próprio Senhor Jesus? Você parou para ir a fundo nessa palavra? Quem não renuncia a si mesmo, não é somente o fato de tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Eu acredito que é mais difícil e mais pesado que carregar a nossa cruz, irmãos, é renunciar primeiramente a nós mesmos. Renunciar o nosso eu, renunciar a nossa razão, o nosso intelecto, a nossa sabedoria humana, renunciar ao espírito humano que habita dentro de nós. E que muitas vezes está fluindo dentro das igrejas, está governando dentro das igrejas, está mandando dentro das igrejas. O espírito humano é o espírito contrário ao espírito de Deus. Que é porque é o espírito do homem. Por isso que é o espírito humano. Porque é o espírito do homem que impede, que é o homem que impede que a igreja tome a sua cruz. Que impede que a igreja tome a cruz de verdade, como tem que ser 100% em obediência. Assim como os apóstolos, assim como os discípulos, os 12 discípulos que abandonaram pai, mãe, a sua própria vida, tudo que eles tinham, a sua profissão, né? A sua capacidade de gerar dinheiro, de sobreviver nessa vida, né? De alcançar coisas, de conquistar coisas humanamente falando, de lutar por aquilo que humanamente quizás queriam. Como eu falei, o Mateus de todos os discípulos, eu acredito que Mateus era que estava melhor financeiramente, né? No status social bom, trabalhava para o Império Romano, né? Cobrava os impostos dos judeus também, por isso que ele era odiado quizás, né? Porque ele era judeu, mas trabalhava para Roma, então ele era considerado como um traidor. Mas o caso não é isso, o caso não é isso que estou falando que quizás ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele não tinha necessidade de nada. Quizás humanamente falando, ele não tinha nem necessidade, quizás, de seguir Jesus, porque ele tinha tudo. Ele era um judeu, quizás, que conhecia a lei, né? Mas não vivia, quizás, também, né? E Jesus entrou na história. O que importa é isso. Que as pessoas estavam fazendo alguma coisa, tinham uma vida, tinham uma profissão, tinham um status, tinham uma economia, tinham uma posição, né, financeira boa. E Jesus entrou na história. E é isso que confronta e que choca o entendimento de muitos pastores, de muitas pessoas, de muitos irmãos que não se encaixam dentro da visão de Jesus. E Jesus fala, aquele que não renuncia a si mesmo e tome a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Não pode, irmãos. Então por isso que eu não encaixo esses apóstolos modernos de agora, deste século, no padrão, ou no caráter dos apóstolos que seguiram Jesus. Os primeiros apóstolos, incluindo o apóstolo Paulo, que também renunciou tudo. O apóstolo Paulo, ele renunciou até a sua própria sabedoria humana. Irmãos, e Paulo era um homem erudito, era um cara sábio, era um homem inteligente, preparado aos pés do grande mestre para os fariseus, chamado Gamaliel. Irmãos, ele não era qualquer pessoa. E Paulo trabalhava com os fariseus, ainda trabalhava para o Império Romano, era um cara preparado, tinha um status, tinha uma boa vida, reconhecido e respeitado entre os fariseus e entre os judeus. Mas Paulo mesmo falando dele, falando, aleluia, né, do seu chamado, da sua conversão, ele fala que ele tomou tudo que ele tinha, tudo que ele era, ele tomou como esterco, me desculpem a palavra, como esterco, como cocô, ou seja, como nada, com tal de seguir Jesus, com tal de agradar a Deus, com tal de ser encontrado em Jesus, com tal de que Jesus seja encontrado e achado nele. Você está me entendendo e captando, irmãos, em nome de Jesus? O que é realmente seguir Jesus de forma integral? Deus te abençoe, minha irmã Adei Rodrigues. Seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Então, meus irmãos,
É disso que estou falando. Então é assim, por isso que eu entendo assim, falando agora, voltando à minha vida, voltando à palavra do testemunho, né? Não é fácil. Isso é um fato. Isso é um fato. Não é fácil. Nunca será fácil. É por isso que o reino de Deus são os valentes e os corajosos, irmãos, né? Temos que ser violentos espiritualmente falando para arrebatar o reino. Violento para deixar e renunciar tudo aquilo que impede, que nos atrapalha, que se torna um obstáculo para seguir Jesus de forma integral, para obedecer a Ele. Porque é verdade, irmão. Irmãos, eu vou te falar sinceramente, de coração, dá medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Agora, eu não vou dizer que eu não tenho, agora tenho medo, menos medo. Mas eu tinha muito medo, porque eu não sabia, ninguém sabe, claro. Se a gente fica para meditar, a gente para pensar como será viver uma vida, como será viver uma vida não tendo um sustento, não tendo um salário, não tendo ninguém para te ajudar. Como será uma vida? E eu pensava, porque eu pensei, irmãos, eu pensei em tudo. Se eu me chegar a casar, como eu vou manter a minha esposa? Se eu chegar a ter filhos, como eu vou manter meu filho? Como? Como? Como, irmãos? Eu pensei isso. E não é fácil, até hoje. 2020, e não é fácil. Porque muita gente, muitos cristãos, não entendem. E irmãos, eu não quero que ninguém me entenda. Tem muitas pessoas que se matam dando explicações para tentar explicar o que não se pode explicar. Como eu vou tentar explicar para você algo que não posso explicar? O que não tem explicação, onde a resposta ou a explicação lógica que tem, Jesus falou, segue-me. E eu queria, e eu quero, eu falo assim, não vou ser mentiroso, eu não vou ser desonesto com você, eu não vou ser desonesto com você, irmão, nem comigo mesmo. Irmãos, eu passei anos, e eu tive 2 anos, para ser mais específico. Especificamente, eu propus em meu coração orar por 2 anos. 2 anos, porque eu tenho minha esposa, tenho um filho, e eu não tenho um salário. Eu não estou querendo chorar para vocês isso, não. Eu só estou sendo honesto, sincero, para que vocês vejam o peso, né? Para mim seria muito melhor se Deus me deixasse trabalhar na minha vida militar, se Ele não tivesse entrado na minha história e Ele tivesse deixado para mim fazer missões do meu jeito, que também ia ser uma forma de Deus, porque eu ia abençoar muita gente, eu ia poder viajar para muitos lugares, eu ia poder pregar a palavra, né, também para muitos lugares, cada ano, claro, ia ser um negócio anual, mas a minha vida estaria boa, meu status de vida estaria bem, estaria boa. Eu teria minha própria profissão, né? Teria capacidade de poder sair, viajar, mais ainda. Minha condição. Se eu estivesse casado, a minha esposa não tivesse necessidade nenhuma. Eu mesmo não teria necessidade nenhuma. Porque a gente, irmão, a gente passa necessidade. Tem necessidade. Que é a igreja que muita gente ignora. Que não pergunta. E quizás sabe que a gente passa necessidade, mas ignora, se faz de louco, se faz de doido, ignora indiferentemente. Porque a gente sim, irmão, a gente decidiu fazer como aqueles apóstolos. Eu decidi, eu obedeci a meu Deus, eu deixei a minha vida, a minha profissão, a capacidade de conquistar e ter sucesso na vida de uma forma humana, com as minhas próprias forças, com tal de seguir o segue-me, César, segue-me.
E quantas vezes eu quis fazer a minha vontade? Quantas vezes eu quis? Quantas vezes eu quis? E eu quero. Eu passei 2 anos orando. Deus, por favor, Pai, me dá oportunidade, me dá chance, me dá licença, Deus, em nome de Jesus, de trabalhar com as minhas mãos, assim como o apóstolo Paulo. Me dá essa chance de trabalhar com as minhas mãos. Irmãos, você acha que viver para Jesus é fácil? Que ser crente de verdade é fácil? Não é fácil. E oportunidade eu tinha, se me apresentaram tentações e oportunidades, tentativas diante de mim. Mas eu não me vendo. Eu não vendo o meu chamado. Eu não sou um objeto de comércio. O meu chamado, o meu Deus, não é comercial. Glória a Deus. Porque Deus entrou na minha história e sempre vai entrar. E estou falando isso porque Deus trouxe essa palavra para me lembrar, César, está num tempo de provação. O mundo todo está num tempo de provação. E a provação leva a gente a ser tentado a querer fazer a nossa vontade, a querer fazer e retomar os nossos planos. Irmãos, planos nós temos. Planos você tem, planos eu tenho até hoje. Se eu fosse um desses apóstolos ou profetas de agora, os profetas modernos, os apóstolos modernos de agora, irmãos, se eu já fosse milionário, eu tivesse uma boa, tremenda casa, tivesse carros, e ainda glorificaria a Deus por isso, viajaria para lá e para cá. Mas não é isso, meu irmão. Eu tenho lido a palavra já mais de 7 vezes, acho que já passei de 8 vezes. E nunca vi Jesus me ensinando isso. Nunca, irmão, nunca vi. Nunca vi nenhum dos apóstolos, nem o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que mais teve influência na minha vida, né, me ensinaram um evangelho assim comercial. Um evangelho que somente dá honra quando você tem alguma coisa, quando você tem um status, quando você tem um terno, uma gravata cara de marca, quando você tem carro, boas casas, e aí você vai ser reconhecido. Sabe, o evangelho de verdade, a obediência, o chamado de verdade, é quando você renuncia a si próprio, a você mesmo. Quando você toma a sua cruz, quando você realmente decide corajosamente seguir a Jesus. Porque há que ter coragem, há que ter ousadia e valor para seguir o Mestre de verdade, sem ter nada de obstáculo que me atrapalhe, que se interponha na minha vida, no meu caminho. Irmãos, eu passei 2 anos e volto a repetir que não terminei de completar o que eu quero falar. Eu tive 2 anos orando, irmãos. 2017, 2018, ou quase 3 anos. Em 2019. Em 2019 Deus me deu a palavra, irmão. Digo eu que foi o Espírito Santo. Esta vez Deus fala claramente comigo de forma audível, mas desta vez Ele não falou audível, mas eu sei que foi Ele, porque Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras. Ele falou com a sua palavra e falou também em outros momentos, né, pelo Espírito Santo no meu ouvido. Ele me deu carta branca para que a partir deste ano, 2020, abençoado este ano, né? Irmãos, eu terminei minha cruzada o ano passado. A cruzada profética, apostólica que eu faço pelo Brasil e Venezuela. Aí depois dessa cruzada eu fiz um propósito com Deus, já Deus tinha falado comigo, né? Aí, tá bom, Deus, agora glória a Deus. Eu fiquei feliz com Deus e comigo mesmo também, porque Deus me deu licença. Papai me deu uma licença, papai me deu permissão. Tá bom, vou trabalhar. Aí eu fiz um curso, né? Como eu falei, eu era militar. O que eu sei, o que eu sabia, o que eu sei era ser militar, é mandar, comandar, né? Usar um fuzil, né? Dar ordens, dirigir o pessoal, militarmente falando, né? A minha vida era isso, ser militar. E depois que eu trabalhei
depois que eu saí disso, eu trabalhei alguns momentos, trabalhei de vigilante, né? Vigilante. Sempre tem uma arma no meu lado, no meu costado, uma arma, né? Então aqui eu tive que fazer um curso de AGP, agente de portaria, né? Aí, na minha mente, pensando, glória a Deus, vou fazer o curso agora, vou trabalhar, Deus vai abrir a porta em nome de Jesus, glória a Deus. Aí, total, fiz o curso, glória a Deus, aqui em Manaus. Irmãos, este ano foi o ano mais novidoso, cheio de novidades para a minha vida que eu já vi. Aí fechou tudo, eu fiz a minha consagração anual que eu faço, glória a Deus. Aí depois, quando eu comecei a meter currículo por vários lugares de Manaus, porque a gente tem que ser assim, né? A gente tem que, em fé, mandar os currículos para alguns lugares, em nome de Jesus, né? E orando a Deus, né? A vontade que vai prevalecer é a Deus, né? Se Deus me deixou trabalhar, me deu a chance de trabalhar com as minhas mãos, então é com as minhas mãos que eu tenho que fazer as coisas, então eu tenho que meter currículo por todo lugar. Aí, irmão, quando eu estava esperando algumas respostas, né, para me trabalhar, né, para me empregar, e começou essa maldição dessa pandemia, desse coronavírus, glória a Deus, né, passando pela prova, dando glória a Deus. É fácil. E já estamos na metade do ano, estamos no mês de junho, irmãos. E eu estou aqui, glória a Deus, irmãos, eu não estou me queixando. Estou falando que seguir Jesus tem... Vai doer, vai machucar. Você muitas vezes vai querer quizá voltar para trás. Muitas vezes você vai doer tanto que você vai querer jogar essa cruz do lado porque te está machucando demais, te está incomodando demais. Não é fácil, irmãos. Lembrem, houveram muitos discípulos que seguiam Jesus e de um tempo para outro eles deixaram de seguir o Mestre. Eles deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque sabiam que não era fácil. Sabiam que o fardo de seguir Jesus de forma íntegra, completa, porque eles tinham na sua cabeça, na sua mente, no seu entendimento uma coisa, e Jesus lhes esclareceu tudo, né? O significado de seguir Ele, o compromisso de seguir Ele, o que significava, o que representava realmente seguir Ele. Então, não dá então para seguir assim. Se é desse jeito, eu não aguento, não. Se é desse jeito, eu não vou parar por aqui, eu vou voltar para meus afazeres, eu vou voltar à minha vidinha melhor, eu vou voltar a estudar, a preparar, a ganhar dinheiro, né? Para mim é melhor ajudar aqueles que estão indo, porque eu não sou daqueles de ir. E muitas vezes aqueles que dizem isso nem abençoam, nem ajudam em nada, só é papo furado, só é palavras da boca para fora. E agora, nesses últimos tempos, que está pior do que nunca. Porque a gente que vive, né, para o Evangelho, como diz a palavra, também vivemos do Evangelho. Mas essa palavra está se tornando apertada, irmão. Porque viver do Evangelho, né, né, e pregando o Evangelho não é fácil. Eu falo como homem, não é fácil. Mas falando como filho de Deus, irmãos, não tem nada melhor que obedecer ao Senhor. Não tem nada, porque a gente passa por provas, muitas vezes. A palavra diz, o apóstolo Paulo disse que é necessário que nós passemos por diversas provações. É necessário. É necessário. É necessário que passemos por diversas provas. É muito necessário, é importante, porque Deus quer tratar conosco. Deus constantemente está trilhando o nosso caráter e o teu caráter, né? Deus quer tirar o pior e sacar o melhor de nós, sacar o melhor dele. Ele está forjando o seu filho. E é por isso que é difícil, porque o próprio Deus está forjando o seu filho em nós. Então muitas vezes vai doer, e por isso, porque muitas vezes nós vamos ter que renunciar, deixar para trás, abandonar radicalmente muitas coisas da nossa vida humana, para que Ele venha a ser formado e forjado em nós. Ainda que muitas vezes vai doer. Vai doer, em nome de Jesus. Irmã Carmen Jiménez, Deus te abençoe, minha irmã. Vamos a estar orando, sí, en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que el Señor va a hacer la obra
en el nombre de Cristo Jesús. Crea en el nombre de Jesús, por la palabra del Espíritu Santo, que Dios ya está en el control, que Él es el médico por excelencia, que Él es Jehová Rafa, el Dios de nuestra cura. Amén, hermana Carmen, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos orando por sus amigos, por sus hermanos en Cristo Jesús, que también son nuestros hermanos, y que Dios venga a tener misericordia, que Dios venga a manifestar su piedad y su amor sobre usted y sobre sus amigos, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a la doctora Selene Contreras, en el nombre de Cristo Jesús, y anulamos toda maldición, anulamos todo espíritu de cáncer, todo espíritu de muerte, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos que el Señor está operando, aleluya, está operando una obra de milagro, de cura divina en las tiroides de la hermana Selene, en el nombre de Jesús. ¿Usted cree eso? En el nombre de Jesús, por la palabra y por su fe, Dios va a hacer. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Yo no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Entonces lo que tengo es una palabra de parte de Dios para decirte, hermana, no te entristezca y confía en el Señor, que Dios está en el control en esa operación. Dios está en el control. Es Dios que va a estar operando y va a estar usando esas manos en el nombre de Jesús, porque Dios está operando. Amén. Y obrando Dios, operando Dios, nada y nadie va a impedir. Amén. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde, y buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, meus irmãos, continuamos aqui. Seguir Jesus, irmãos, é algo muito, muito, muito gostoso. É uma aventura, Mas eu quero ler para lembraros, lembraros essa palavra. Assim você dirá a Baruque, assim Deus falou para mim. Assim diz Javé: estou derrubando o que eu mesmo construí, estou arrancando o que eu mesmo plantei, e isso em todo o país. E você está procurando, você está preocupado com grandes coisas, com grandezas, não as procure, pois eu já estou fazendo chegar uma desgraça para todo mundo. É um oráculo de Javé. Quanto a você, porém, eu lhe darei a tua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Amém? Então, meus irmãos, o que nós temos de maior e de melhor da parte de Deus como despojo é a nossa própria vida. Isso que eu entendo hoje mais do que nunca. Eu não tenho riquezas, eu não tenho contas bancárias, milionárias, eu não tenho grandes casas, não tenho carros, não tenho nada disso. Eu não tenho nada. É o despojo que Deus me deu. Eu darei a tua vida como teu despojo. Sabem, irmãos, o despojo era aquilo que, depois de uma conquista, era aquilo que era tomado. Os despojos. Era aquilo que as pessoas pegavam das guerras, que tiravam dos reis, as riquezas dos reis. Era aquilo que conquistava. Como aquele povo de Israel, quando conquistava as terras de Canaã, eles tomavam os despojos. E os despojos eram todas as riquezas que eles tinham lá. O ouro, os tesouros. Esse era o despojo que eles tomavam para si. Então, mas para mim, o que Deus falou para mim, eu entendo, irmão. O meu despojo, o maior que eu posso ter, o mais grande que eu posso ter, é a minha vida. Quizás a minha vida não vale nada, não vale muito. Mas Deus me deu essa vida como um despojo. Eu não fiz nada para merecer essa vida. Mas Deus me deu essa vida como um despojo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus me dê graça, Deus me dê caráter, Deus me dê paciência, Deus me dê constância, em nome de Jesus. Deus me dê mais coragem e mais valor para obedecê-lo, em nome de Jesus. Que em meio das provas e tentações, Deus me dê firmeza e entendimento de obediência a Ele, em nome de Jesus. Porque, irmãos, muitas vezes dá vontade de chutar o balde. Muitas vezes eu me sinto frustrado. Me sinto muitas vezes decepcionado. Sim, irmãos. Às vezes a gente passa por isso. Amém, irmã Carmen. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe também você. A gente passa por isso, irmãos. Imagine, eu estou aqui no Brasil. O Brasil é o meu primeiro campo missionário.
O Brasil, estou aqui porque Deus me trouxe. Deus me trouxe. Glória a Deus. Eu tenho aprendido a amar esta nação. E eu oro para que Deus abençoe e prospere esta nação. Oro pelo Brasil, porque o Senhor me deu uma palavra no ano 2008, que o Brasil é a minha plataforma ministerial, né, profética, que daqui eu vou estar saindo para outras nações, e de outras nações sempre estarei voltando para o Brasil. Eu sou venezuelano, mas Deus não fala da minha plataforma ministerial. Deus falou do Brasil. A sua nação é a minha plataforma ministerial. Daqui eu vou estar saindo para outros campos missionários, e de outros lugares eu estarei sempre voltando aqui à minha casa, ao Brasil, que Deus escolheu. A Deus. Mas eu não queria assim no princípio. Eu não queria. Deus foi contra a minha vontade, porque sempre vai ser assim. Amém, irmãos? Deus te ama. Deus me ama. Então, irmão, nós temos que aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus é fácil? Não é fácil. Se você tem criticado os missionários que estão por aí, dependendo do Senhor, não critique, irmão. Por favor, não critique, abençoe eles. E se você tem oportunidade, né, tem condições de abençoar, de ajudar eles, seja financeiramente, seja na sua necessidade que eles têm ou que nós temos, abençoe em nome de Jesus. Abençoe. Abençoe. A Bíblia diz que, aleluia, mais bem-aventurado é dar do que receber. É verdade que muitas igrejas nos chamam a nós, nos convocam, nos chamam para pregar, para ministrar, para levar o reino de Deus nas suas igrejas, né? Glória a Deus. E a gente faz de graça e em amor ao Senhor, porque é um privilégio poder obedecer, né? A gente faz com toda a alegria, porque é uma porta que Deus abre, o podermos pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer igreja. A gente vai pregar e falar do nome de Jesus, falar do Deus Todo-Poderoso. A gente não faz, pelo menos eu, irmãos, como já falei, eu não vou com a intenção de que me deem dinheiro, de que me paguem, não. Eu vou com a intenção de obedecer. Mas muitas vezes, muita gente somente quer ser abençoado. Muitos pastores só querem ser abençoados, só querem receber a palavra de Deus. É verdade, a gente dá de graça o que a gente recebeu de graça. De graça, amém? A gente recebeu a palavra de Deus, recebeu o chamado, recebeu, aleluia, a nossa vocação de graça, mas não foi de grátis, porque teve um alto preço do sangue de Jesus, né, a ser pago pelas nossas vidas. Mas a gente tem que ser ensinado, a igreja, vocês, irmãos, tem que ser ensinados a abençoar, a dar, não somente a receber, em nome de Jesus. Aprendam isso, porque também isso é o evangelho apostólico, é o evangelho do reino de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não se malacostume somente a receber. A gente está cheio, né, de muita coisa. A gente gosta de receber a palavra, receber unção, receber revelação, receber profecia, receber o manto, como muitas pessoas dizem, né? E eu gosto também disso, nós gostamos disso. Mas maior bênção tem aquele que dá. Mais bem-aventurado é dar do que receber, irmãos, em nome de Jesus. Igreja do Brasil, aprenda isso. Aprenda a dar, abençoar aqueles homens de Deus que Deus envia para te abençoar. Abençoa aqueles homens missionários, pastores, evangelistas, apóstolos de Deus, que Deus envia até vocês para te dar uma palavra de ânimo, de bênção, uma palavra de Deus. Abençoe, irmão. Você não está pagando pela mensagem. Bem-vinda, Maressa Lima, em nome de Jesus. Você não está pagando pela mensagem, não. Você está dando como agradecimento, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso que te ouviu, que te escutou, que te respondeu, que te confirmou uma palavra, que te sarou e que eu sou um homem que Deus trouxe para a tua igreja para te abençoar. Você dá porque você é movida a dar. Você é movida no teu coração a abençoar aqueles que te abençoam. Seja, né, uma pessoa falta de generosidade.
Porque se Deus te abençoou, se Deus te prosperou, se você fez até propósito, porque muita pessoa faz propósito para ser prosperado, glória a Deus, né? Deus vai trabalhando segundo a fé. Mesmo que não seja o evangelho que Deus me ensina a mim. Né? Porque Deus me ensina a mim buscar primeiramente o reino de Deus. E eu tenho buscado. Eu tenho levado o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar. Assim como Deus tem acrescentado em vocês, quizás Deus está te abençoando até demais e quizás você não está nem sequer obedecendo. Quizás você não está nem sequer obedecendo o segue-me de Deus. Amém? Então eu falo para ti, irmão, com amor. Com amor. Eu sei que muitas vezes o nosso coração se debate dentro de nós para abençoar, para dar. E entenda, irmãos, não todo mundo é um mercenário. Não todo mundo é um vagabundo. Não todo mundo é um gigoló. Não todo mundo anda por aí pregando com o interesse de que dê dinheiro. Não. Em nome de Jesus. Deus me livre. Deus tenha misericórdia de mim. Que o fato de que nós passamos necessidade muitas vezes é um fato, irmãos. E não estou aqui para chorar isso, não. É para esclarecer que eu represento, né, os missionários aqui. Eu represento aos irmãos, ou que tem um chamado integral, seja profético, seja evangelístico, porque não somente os missionários e os profetas têm um chamado integral, tem muitos chamados que Deus, tem muitos irmãos que Deus chama o ministério de forma integral, e Deus manda, quizás a deixar tudo, né? Tem muitas pessoas, Deus nunca manda, Deus manda sim, irmão. Deus manda. Se Deus vê que teu coração está apegado a essas coisas materiais, Deus vai te dizer, segue-me, e deixa tudo. E Deus vai provar o teu coração. Deus vai provar que se realmente você quer obedecer a Ele de verdade, ou você é daquela multidão que só busca a Deus por interesse. Eu chamo essa multidão a multidão prostituta. Por que a multidão prostituta? Porque é a multidão que busca a Deus somente, né, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer o seu ego, porque não tem necessidade, porque assim mesmo fazem as prostitutas. Se você que é daqui da cidade de Manaus, né, você vai a pregar o evangelho para lá, para Manaus moderna, você vê um monte de prostituta na rua. E elas não vão entregar o seu corpo de graça, você tem que pagar, as pessoas vão ter que pagar para elas. E é assim que muitas vezes a igreja busca a Jesus. Infelizmente a comparação é bizarra, a comparação é feia, mas é uma realidade, igreja. Muita gente busca Jesus assim, como uma prostituta. Quer ter somente amores com Deus quando Deus me dê alguma coisa. Quer ter somente amores com o Espírito Santo quando o Espírito Santo faça algo por mim. Querem ter amores com Jesus quando Jesus me dê pão e peixe, quando Jesus me cure, quando Jesus tire a minha lepra. Irmãos, busca Jesus de forma genuína, de coração, como falou o próprio Jesus. Seja um adorador em espírito e em verdade. Seja verdadeiro, de coração e de espírito. Busque e obedeça a Deus, né? Obedeça ao segue-me de Deus. Obedeça ao segue-me de Jesus de forma íntegra. Em nome de Jesus, irmãos. No mundo teremos aflições. Hoje o mundo está passando por uma aflição. Hoje o mundo está sofrendo. Hoje muitas e milhares de famílias estão sofrendo. Hoje muitos crentes já têm mortos. Já têm morto em vários lugares do mundo por causa desse coronavírus, por causa da pandemia. Mas a gente tem que obedecer, irmãos. Depois que passe tudo isso, você vai obedecer? Irmão, Deus te abençoe, irmãos. Eu queria, realmente, assim como eu falei, não queria falar nada hoje, mas realmente meu coração está, não vou falar que estava. Eu falei com tristeza do meu coração. Mas, né, o Espírito Santo, ele fala por em cima da minha tristeza, né? A gente se sente triste,
decepcionado com todas essas provas, com tudo aquilo que está acontecendo, porque os nossos planos não foram levados a cabo, não foram levados, né, à realidade, não se manifestaram até agora, né? Já estamos na metade do ano e aqui estamos, glória a Deus, né? Mas Deus continua sendo Deus, a palavra tem que ser pregada em nome de Jesus, o reino tem que ser anunciado em nome de Jesus e a verdade de Deus tem que ser falada em nome de Jesus, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou para ti, em nome de Jesus, né? Se você não gostou de mim, glória a Deus, amém? Né? O importante é que Deus falou através de mim. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus realmente nos dê a todos, a você e a mim, nos dê abundante paz. Irmãos, eu preciso paz, nós precisamos paz, a paz de Deus, né? A paz de Deus, porque quando eu tenho a paz de Deus, eu não olho para as tentações que as provações provocam. É verdade, irmãos. Quando eu tenho a paz de Deus, eu não olho, eu não paro para olhar as tentações que as provações provocam. Porque as provações provocam tentações que nos levam a tomar decisões, né? Decisões que não vão agradar a Deus. Então, irmãos, Deus te abençoe. Eu peço também oração por mim, porque eu também sou um homem. Ore por mim, em nome de Jesus. Peço oração pela minha família, pela minha casa. Graças a Deus aqui nós estamos bem de saúde para a honra e glória do Senhor. Mas, irmãos, eu sou missionário, sou profeta do Senhor, chamado por Deus, enviado pela igreja para esta nação também, além de ser chamado e enviado pelo próprio Deus, né? Como já contei na história, no testemunho. E que o nome de Jesus venha a ser glorificado, né, na minha vida e através da minha vida, e que Deus venha abrir as portas, né, que nós estamos precisando que Deus abra segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade, em nome de Jesus. Se for necessário que Deus frustre e destrua as nossas vontades, se for necessário que Deus destrua os nossos objetivos humanos, Deus vai fazer isso. E eu oro, aunque doa, Deus faz. Destrói a nossa vontade em nome de Jesus, né? Porque é necessário que nós venhamos diminuir e é necessário que Ele cresça. Amém? Boa noite, shalom, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, comparta este vídeo em nome de Jesus, comparta esta palavra, não pela minha pessoa, comparta porque é para o reino de Deus, né? Você fazendo isso está expandindo, está, né, espalhando o reino de Deus, né, pelo Brasil e pelo mundo. Amém? Em nome de Jesus, faça a sua parte. Eu já fiz a minha parte também hoje aqui, e também vou compartilhar mais, vou passar pelo YouTube e depois vou compartilhar do YouTube, né? Siga-nos também na minha página César Augusto Machado Figueira no YouTube. Que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus, né? Viva o teu ministério, viva o segue-me de Deus. Amém, irmão? Deus te abençoe. Obrigado a minha irmã Carmen, a Maressa Lima, a Kelly, a Milagros Mili, a Dey Rodrigues, a Adriana Simas Fontenelle, né? Deus abençoe a todos vocês, a Carlos Eduardo, Dudu, a Márcia, minha amiga Márcia Pierre. Deus abençoe em nome de Jesus, a Ariane Repolho, a Milka Melo. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês, que Deus faça resplandecer a sua glória sobre a sua vida. E que esta palavra, irmãos, você venha tomar da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tome essa palavra e da minha parte também, né? Em nome de Jesus, né? Não pense no que teu espírito humano está falando na tua mente agora. Tente pensar e aceitar o que Deus falou hoje, as verdades de Deus, que muitas vezes a igreja não quer falar as verdades de Deus, e muitas vezes não quer nem sequer ensinar as verdades de Deus enquanto a obediência, enquanto seguir ao Senhor, porque a igreja está ensinando um evangelho capitalista, um evangelho materialista, um evangelho que ensina a correr atrás das coisas. Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus me manda correr atrás das coisas. Em nenhum lugar. Ele me manda
A única coisa que Jesus me manda buscar é o reino de Deus e viver a sua justiça. É a única coisa que Jesus te manda e me manda. E todas essas coisas que estão no mundo, Deus vai te acrescentar e multiplicar segundo as suas bênçãos, segundo a bênção do Senhor. Eu profetizo, irmãos, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores, não traz tristeza. A bênção do Senhor enriquece. Amém? Que sejam as riquezas de Deus sobre a tua vida, as riquezas que vêm pela bênção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre a tua pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que eu profetizo e declaro sobre a tua vida, a bênção do Senhor, que não traz tristeza, que não acrescenta dores, sino que a bênção do Senhor venha enriquecer a tua vida em todas as tuas áreas físicas, materiais, emocionais, espiritual, financeira, em nome de Jesus. Que Deus faça conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, e os teus planos venham a ser destruídos, para que os planos de Deus venham a ser edificados em tua vida e através da tua vida, no nome de Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Amém? Deus te abençoe e receba esta palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos?